Muito bom dia a todos os irmãos e aos amigos que nos ouvem, que nos assistem. Hoje o tema é da pedra ao sangue. Como sempre, é um bate-papo que nós vamos ter, é uma conversa, é um jeito simples de apresentar a palavra de Deus. Vou começar, parece estranho, né? Da pedra ao sangue. Mas Deus, ele tinha um propósito quando ele pensou, quando ele pegou Abraão do meio daquele povo. E a partir de Abraão, Deus prometeu uma multidão que seria a herança, os herdeiros de Abraão. E vamos então agora, para começar a nossa conversa, em Êxodo 19, versículo 5. Êxodo 19, versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto ou aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Toda a terra é de Deus. Mas Deus quis se manifestar na terra através de um povo. E aí, como fazer para dirigir esse povo? Então, eu escrevi aqui que o universo foi criado com ordem. Todo o universo. Existem leis, leis da física. E, por exemplo, os planetas. Os planetas, eles todos mantêm suas órbitas. Eles não colidem um com o outro. Existe uma ordem em todas as coisas. Tudo que existe no mundo é feito com ordem. E existe a inteligência para fazer isso, que é Deus. Como você leu lá em Êxodo 19, 5, toda a terra é minha. Ele falando para aquele povo que ia receber como promessa uma terra aqui, neste planeta. Mas Deus, além dessa terra, toda a terra é minha, Ele é dono de todo o universo. Todas as coisas foram criadas por Deus. E tudo tinha uma ordem. E aí, para guiar esse povo, Deus também deu ordens. Ele estabeleceu leis. Então, esse povo, recebendo essas leis, eles iam ser dirigidos diretamente por Deus. Os outros povos, eles foram criando suas leis da sua própria cabeça, do seu próprio sentido, próprio sentimento. Mas Deus queria se manifestar através deste povo. E aí, essas leis, na verdade, todo mundo acha que os mandamentos são apenas 10, né? Mas, na verdade, eles são 613 mandamentos. 613. Deus estava orientando seu povo como ele deveria agir no mundo, através da sua orientação. E já havia uma promessa de que, através desse povo, Deus faria maravilhas. Mas a maravilha principal é que deste povo sairia o Salvador, Jesus Cristo. Então vamos lá. Vamos ler. Todas essas leis eram boas, tá? Vamos lá para Romanos 7. Romanos 7, versículo 12. Romanos 7, versículo 12.
E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Deus não ia dar leis que não fossem boas para o seu povo. Afinal de contas, ele queria se manifestar através deles, né? Então, vamos lá. Vamos para o versículo 14. Só que aconteceu alguma coisa, né? Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Uma lei boa, uma lei justa, uma lei correta para um povo. A lei era perfeita, mas o povo não era perfeito. A lei, ela é perfeitíssima porque vem de Deus. Mas e nós? A palavra ali no versículo 14, em Romanos 7,14, fala: mas eu sou carnal, vendido em pecado. Aí vamos lá. Esta lei, boa, perfeita, ela mostrava o pecado. Ela apontava para o pecado. E aí? A lei mostra o pecado. Só que existia uma impossibilidade de cumpri-la. Era tão difícil você ter uma lei tão perfeita e saber que você não conseguia, porque as 603 mandamentos, quem errasse num único era culpado de todos. Ficava praticamente impossível você querer cumprir toda aquela lei sendo carnal, sendo uma pessoa imperfeita. E aí, Deus começou a estabelecer, através das suas leis, sacrifícios. Desde o princípio, quando o homem pecou, teve sacrifício de sangue. Um animal foi morto para dar roupa para Adão e Eva. Eles começaram a se vestir com peles. No paraíso, eles andavam nus e não tinham vergonha, não havia pecado. Mas a partir do momento que eles erraram, um animal foi morto para que eles se vestissem. Foi estabelecido que sacrifícios de sangue teriam que ser feitos para que houvesse perdão do pecado que a humanidade, a partir do primeiro homem, começou a cometer. Só que todos esses sacrifícios, aliás, toda a Bíblia, aponta para Jesus. Todos esses sacrifícios, esse derramamento de sangue, ele indicava Jesus. Então, Deus deu leis, voltando às leis. Deus estabeleceu leis, 613 mandamentos. Não eram só aqueles 10 mandamentos. E aí, o povo, diante da impossibilidade de cumpri-la, o que deveria fazer? Deveria se aproximar mais de Deus, pedindo a misericórdia de Deus. E isso era feito pelos sacerdotes. Deus estabeleceu uma tribo, que era a tribo de Levi, onde essa tribo, ela serviria para adoração a Deus e também para intercessão dos pecadores com sacrifícios para terem seus pecados perdoados por Deus. Essa que foi a diferença entre Caim e Abel. Caim ofereceu o fruto da terra, que ele era agricultor, mas Abel, ele deu um cordeiro, ele derramou sangue. Por isso que foi agradável a Deus. Deus aceitou o sacrifício. O que Caim deveria ter feito? Deveria ter aprendido como Deus era, o que Deus aceitava e se corrigido. Deus orientou Caim, mas ele não aceitou a orientação. E foi o primeiro homicídio. Mais derramamento de sangue. A morte de Abel também
apontava para Jesus, um justo morrendo e derramando seu sangue. Então, vamos lá. Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que crê. O fim da lei era Cristo. Toda aquela lei boa, perfeita, apontava para Jesus. E aí, quando Jesus vem, ele cumpre aquela lei. Aquela lei era somente para os judeus. Vocês lembram que Deus pegou um homem, formou um povo e estabeleceu leis para aquele povo. Leis perfeitas, que o povo não conseguia cumprir tudo. Então sempre era necessário sacrifícios de animais, derramamentos de sangue de animais, para que seus pecados fossem cobertos. E esses sacrifícios eram constantes, porque o povo sempre pecava. Então, sempre tinha que fazer aquele sacrifício. Mas essa lei foi feita somente para os judeus. E aí você percebe isso lá em Mateus 15:24. Quando você vai lá para Mateus, vocês lembram da mulher cananeia? E ele respondendo para a mulher cananeia, que clamava pedindo a cura da sua filha que estava endemoniada. Ele disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus estava mostrando que ele veio para os judeus. Só que, como hoje em dia nós sabemos, os judeus não aceitaram, abrindo um precedente para os gentios. Isso já era plano de Deus, já era um propósito dele, porque a salvação através de Jesus era para todos, né? Mas primeiro ele veio para a casa de Israel. Ele veio para os seus, mas os seus não o aceitaram. Então, essa lei que era para os judeus, ela era escrita em tábuas de pedra. O que significa essa questão da pedra? Era uma lei perfeita, uma lei justa, correta, porém eles não conseguiam cumprir. Mas era uma lei em que eles começaram a fazer por aparência. Essa lei, que era praticamente impossível para eles cumprir todos os mandamentos, começou a gerar neles uma tentativa de fazer somente por aparência. Não estava havendo uma transformação de dentro para fora. Então, precisava haver uma transformação nisso. Porque toda a lei também apontava para Jesus. Só que quando Jesus veio, ele começou a cumprir toda a lei. Jesus, ele não veio para abolir a lei. Ele veio sim para cumprir toda a lei. Por isso que diz, porque o fim da lei é Cristo. Toda a lei apontava para Cristo. E vindo Cristo, Jesus Cristo, vindo em carne, cumprindo toda a lei, um homem satisfez o que Deus determinava, o cumprimento de tudo. Este homem, por isso que Jesus veio em carne, porque um homem precisava cumprir tudo. E aí a palavra de Deus fala, né, lá João Batista falando: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio como sacrifício. No passado a lei pedia
sangue de animais. E ele, numa analogia, numa comparação com um cordeiro perfeito, sem pecado, sem mácula, que era uma exigência da lei de Deus, ele vem, cumpre tudo, todas as coisas, e derrama o seu sangue, e lava e limpa todo o pecado. E aí, quando isso acontece, vai cumprir uma nova aliança. Vamos abrir lá em Jeremias 31, 33. Jeremias 31, 33. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Da pedra ao sangue. Aquela lei perfeita, escrita em pedras, quando Jesus vem e ele cumpre toda a lei, ele derrama o seu sangue. Com aquele sangue derramado e com a lei satisfeita para Deus, ele faz uma nova aliança. Uma aliança onde aquela lei que o povo judeu, ele tentava, e dali surgiram os fariseus com a sua aparência de piedade. As pessoas, elas se camuflavam de santas, mas não eram. Através do sacrifício de Jesus, todos os nossos pecados, passado, presente e futuro, são perdoados em Cristo Jesus para aqueles que aceitaram o sacrifício, aceitaram a forma de Deus pensar. Deus aceitava o homem, o ser humano pecador, que caiu lá no Éden, com o sacrifício de sangue. Seus pecados eram perdoados. Agora, Deus tem foi feito um sacrifício perfeito em Jesus. Ele cumpre tudo. Só que essa aliança, que esse novo pacto, esse novo concerto, essa lei, ela não vai ser mais em pedra. Ela vai ser através do sangue. O seu coração duro, ele vai ser amolecido. Você vai ter uma transformação de dentro para fora. Mas como isso vai acontecer? Com o sacrifício de Jesus e o povo dele não aceitando, aquela salvação, ela foi estendida aos gentios. Gentil é todo aquele que não é judeu. Nós somos gentios. E essa salvação só chegou a nós por causa disso. A extensão da salvação veio não só para o seu povo, não foi feito só para os judeus, ela foi feita para a igreja. A igreja surge. Uma igreja formada por várias pessoas, de vários povos, vários lugares. Pessoas diversas formando a igreja. Deus continua com o seu plano. Ele vai se manifestar através do povo judeu. Temos visto manifestações naquele povo tão pequenininho,
num território tão pequeno. Só que a salvação também se estendeu aos outros povos e foi formada a igreja, que é a noiva de Cristo. Todo aquele que aceita esse sacrifício recebe o Espírito Santo de Deus dentro dele. Todos nós que aceitamos esse sacrifício recebemos esse Espírito Santo que foi prometido, desceu depois de dias que Jesus foi assunto aos céus, transformou pessoas covardes em corajosas. Este evangelho do reino de Deus se espalhou, a igreja foi formada, pessoas foram sendo acrescentadas e até hoje são acrescentadas, glória a Deus. E essas pessoas, formadas por gentios e judeus, elas têm agora a lei dentro delas. Essa transformação é de dentro para fora. Quando você tem a lei dentro do seu coração e a ajuda do Espírito Santo, aí sim você vai ter poder, não seu. Deus deu tudo. Tudo vem de Deus. Ele deu seu filho. Seu pecado está perdoado. Quando você aceita Jesus, o seu pecado está perdoado. E agora essa força, esse poder vem desse Espírito Santo de Deus dentro de você. E você começa a cumprir o que Deus deseja. Você começa a se tornar a cada dia mais santo. Você vai se aperfeiçoando. E isso é chamado santificação. Você não poderia com aquelas leis da pedra. Mas agora você pode através do sangue. Você vai poder vencer o pecado a cada dia. Você pode ser transformado de glória em glória, degrau por degrau. O Espírito Santo é aquele ajudador, aquele que vai te ajudando. Ele vai incomodando, vai falando isso não. Ele vai falando através de dentro de você. Você sente Deus te orientando. Não extingua a voz do Espírito Santo. É uma orientação bíblica. Não deixa a voz se apagar. Você lembra dos 2 lobos? O que vai sobreviver é aquele que você mais alimentar. Então, se você quer vencer, alimente o Espírito para que você vença a carne. Aí, voltando à lei, vamos ler em Romanos 7. Vamos voltar lá, voltando à lei, aquela lei de pedra. Romanos 7, versículos 2 e 3. Não sabeis vós, irmãos, pois que falam aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. O que é isso?
aqui o apóstolo Paulo, nessa carta aos Romanos, ele está comparando a lei e nós com um casamento, com um matrimônio, onde o marido é a lei, aquela lei de pedra, aquelas 603 mandamentos, 613 mandamentos. E esse marido, sendo a lei, é perfeito, um marido perfeito. Só que a esposa, que é a humanidade, que somos nós, é imperfeita. Ela não consegue agradar o marido. Mas ela está ligada enquanto a vida. Esta esposa está ligada ao marido. Só que aqui, neste caso, a esposa é quem morre. Quando você aceita Jesus, você morre. A sua vida velha, o exemplo perfeito é o batismo. Quando você mergulha nas águas, você ressurge depois. A velha vida e ressurge com uma nova vida em Cristo. Você está morta, você está morto. A lei já não é mais válida para você. E você tem um novo marido, que é Jesus. Você já morreu, você está livre do seu primeiro marido, daquela lei que só apontava o pecado. Agora você tem um novo marido, que é Jesus. E aí quando você morreu e você ressurgiu, você está pronta para casar com esse, você agora é noiva. E você tem um noivo que cumpriu tudo, satisfez tudo, ele já subiu aos céus, mas um dia ele vai voltar. Então, essa noiva, ela morreu, mas ela ressuscitou, ela está livre, pronta para se casar novamente. E ela tem uma testemunha. Nesse casamento tem testemunha. Essa testemunha é o Espírito Santo. Esse Espírito Santo, ele vai ajudar essa noiva a se preparar para o noivo. Essa noiva, ela vai estar sendo santificada. A palavra de Deus diz que sem santidade, sem santificação, ninguém verá a Deus. Então não pense você que isso é desnecessário. É importantíssimo que você busque ser santo como Deus é santo. E agora que você sabe que você é incapaz pela lei, e você sabe que um homem cumpriu toda a lei, e esse homem se sacrificou, derramou seu sangue, lavando, tomando o seu lugar. Quem era para morrer? Era você e eu. Jesus tomou o nosso lugar, morreu, derramou o sangue, satisfez a vontade do Pai, ele subiu, está à direita de Deus Pai agora, aguardando o momento de buscar a sua noiva. Uma noiva que está sendo preparada pelo Espírito Santo. Então, no dia a dia, nós precisamos dar ouvidos a esse nosso ajudador, para que ele nos ajude em cada detalhe. Não podemos, o pecado tem que ser para nós um acidente e não uma prática, não uma constância. Pecou, arrependa-se. Lembra de Davi? Um homem segundo o coração de Deus? Não porque fosse um homem perfeito, mas porque ele pecou muito,
Então não tem desculpa para você. Ai, você não sabe o quanto eu pequei, o tamanho do meu pecado. Não importa o tamanho do seu pecado. Se você se arrepender e aceitar esse sacrifício que foi feito por você, não importa. Arrependa-se e não faça mais. Morra para o mundo e ressurja para Deus. Para que seja feita a vontade do Pai na sua vida. Para que esse sacrifício perfeito e único não seja invalidado na sua vida. Você não pisoteie esse sacrifício de Jesus. É por sua conta. Quando você vira as costas para esse sacrifício, é por sua conta. Porque Deus já fez tudo. Não existe mais nada que Ele possa fazer. O inferno não foi feito para você. Foi feito para o diabo e seus anjos. Só vai para o inferno aquele que não aceita esse sacrifício, que não aceita o Espírito Santo dentro dele, orientando e santificando. Nós temos que a cada dia nos santificar. E aquele que rejeita, que pisa o sacrifício de Jesus, ele vai ser punido. Tem uma punição. Ninguém pode pisar no Filho de Deus, que já fez tudo. Ninguém pode pisar sem ter uma punição. Você tem um presente maravilhoso desse, e você vai virar as costas para ele? Vai comer o lixo do mundo? Vai beber o cálice da maldade? Vai comer num prato cheio de vermes, de imundície? Sendo que Deus está te prometendo manjares eternos, um reino celestial. No nosso mundo de hoje está tendo muita polaridade, chamada polaridade. As coisas estão começando a se definir. Quem é do bem e quem é do mal. Não existe muro. Meu marido, ele tem uma frase que ele fala sempre: o meu muro é uma gilete. Quem ficar em cima vai se cortar. Ou você fica de um lado, ou você fica do outro. Radicalismo. Não dá para ficar em cima do muro. Defina. Lá em Apocalipse, Jesus o que fala para a igreja? Porque não és fria nem quente. Antes fosses fria ou quente, mas porque és morna, vomitar-te-ei da minha boca. Agora é a hora. Não dá para ficar esperando mais. Defina. O que você quer? Tudo já foi feito. Jesus já cumpriu a lei, já está pronto. A salvação é dada para você gratuitamente. Porém, a santificação vai exigir o teu esforço. A santificação vai exigir que você ouça, que você atenda e que você deseje. Porque aí a lei vai se cumprir, a lei de Cristo vai se cumprir de dentro para fora. A lei falava o quê? Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Aí vem Jesus e fala: se você apenas na tua mente desejar,
você já é culpado. Não precisa praticar. Só de pensar. Ele é mais rígido ainda do que a lei era. Por que Jesus fala isso? Porque ele entendia, ele estava mostrando que o pecado que vem à tona, que aparece, ele começa dentro de você, no teu pensamento. Então, quando você está pensando, é questão de tempo e de oportunidade para você, do teu interior, trazer à luz aquele pecado. Por isso que o Espírito Santo está dentro de nós. Quando vier o pensamento, ele vai te ajudar. Ele vai te avisar. E o esforço que você tem que fazer é de cumprir. Quando você está atravessando na frente de um prédio e um carro está saindo, não fica aquele alertazinho ali, avisando, para que está saindo um carro. Se você não obedecer aquele sinal, você pode ser atropelado. Porque o carro que está saindo está avisando. O mal está vindo. Tem um alerta do Espírito Santo. Você vai continuar? Você não vai se dar bem. O seu fim vai ser ruim. Então, Jesus, ele transformou aquela lei que era de aparência, que as pessoas lutavam, tentavam e não conseguiam, e ficavam tentando disfarçar a sua impossibilidade e viviam de aparências. Agora, aqui dentro, você tem ajuda. Você pode. Você consegue sim. Só que você precisa se alimentar. Você precisa vencer esse pecado, vencer essa tendência com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Ele vai te ajudar. Até o dia em que Jesus vier buscar a sua igreja. Existe um prazo. Você não pode ficar achando que vai dar tempo. Não fique esperando, quando eu for bem velhinho, aí eu vou fazer. O momento é agora. É hoje. Não adianta ficar achando que, vou fazer igual o ladrão na cruz. No último momento eu peço perdão. Você não sabe. Tem um prazo. É a sua morte. Se Jesus não voltar antes, é a sua morte. Ou a volta de Jesus vindo buscar a sua igreja. Depois disso, não tem. Você vai querer passar pela grande tribulação? Você vai querer sofrer tudo que está previsto na Bíblia? Você tem a chance hoje. A misericórdia de Deus já está lançada para você. Tudo que precisava ser feito, foi cumprido. E Jesus vai voltar para buscar uma noiva santa. Santa. Pura. Vamos nos lavar, vamos nos santificar. Quando os apóstolos andavam nas ruas, eram ruas de poeira, de terra, e era comum nas casas eles terem uma bacia de água para lavar os pés. E Jesus, em dado momento, pegou a bacia de água, pegou o pano, se abaixou e começou a lavar os pés dos discípulos. E aí Pedro falou: não, o senhor não vai me lavar. Pedro,
Se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Ah, então tem que lavar, então já que é assim, me lava o corpo todo. Não, Pedro, você já está lavado. Ele já tinha sido lavado pela palavra de Jesus, pelos ensinamentos. Mas o dia a dia, o caminhar, vai pegando poeira no pé. Você está lavado pelo sangue precioso de Jesus. Mas no seu dia a dia, as poeirinhas, as dificuldades, elas vão chegando aos seus pés. Então, deixe Jesus te lavar dessas poeirinhas. O Espírito Santo, Jesus já fez tudo. O Espírito Santo, ele é aquele que ajuda a tirar essa sujidade do dia a dia. Essas pequenas coisas que vão se acumulando e que você vai ter que se corrigir. E você vai ver que a cada dia você vai se tornando uma pessoa melhor. A cada dia você vai se tornando uma pessoa melhor. Quando você olhar para trás, você vai ver quem você era e você vai perceber quem você é. Mas isso você só vai conseguir se lavar os seus pés a cada dia, se você se santificar a cada dia. E você só consegue isso através da permissão do Espírito Santo agindo na sua vida. Através da palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Tem instrução para tudo que você precisa. Para você ter ideia, o povo no deserto não tinha banheiro. Não tinha. Não tinha um vaso sanitário. E até isso Deus orientou. Quando você sentir uma dor de barriga, você se afasta do acampamento, você vai cavar um buraco, tinha até medida. Você vai fazer as suas necessidades e depois você vai cobrir. Aí você vai voltar para casa e você vai se lavar, você vai se higienizar. Se Deus se preocupava até com os dejetos do povo de Deus, imagine como Ele se preocupa com você, com a tua vida, com o teu dia a dia. O povo só não morreu de doenças porque eles tinham essas leis sanitárias que protegiam o povo de se contaminar, de morrer no deserto de doença, por causa de doenças. Esse é o nosso Deus, que se preocupa com detalhes da nossa vida. Quanto mais grandes coisas. Tudo que você precisar, você terá a orientação dele. Através da Bíblia, que aponta para Jesus até o momento quando ele voltar e estiver lá nos céus, onde vai ter a boda, as bodas do Cordeiro. Nós, noiva, iremos com o noivo e lá haverá uma grande festa. O casamento é a unidade mais próxima, é uma intimidade. Deixe-se ser noiva e comece o processo de santificação, de preparação para o grande dia. Ele está chegando. Este dia está chegando. Fique atento. Se prepare. Ore a Deus. Ouça a voz do Espírito Santo. Se você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você já tem esse Espírito Santo morando dentro de você. E é a Ele que você tem que pedir ajuda, tem que ouvir a voz. Ele está te preparando
para você se encontrar com o seu noivo e morar eternamente com ele nos céus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê força, que Deus nos dê sabedoria, que abra o nosso entendimento, os nossos ouvidos, para ouvir a voz do Espírito. E Ele fala: Jesus vem. Amém.